Olá, turma da 800! Hoje eu vim trazer um novo vídeo para vocês e o tema de hoje é grandeza. Então, grandeza, a gente vai ver todo tipo de grandeza, tá? Página 220, essa aula é do dia 16 de novembro de 2020. Ok, galera? Bom, vamos aí. Primeiro, para eu entender o que é grandeza, eu preciso saber o que é razão e proporção. Então, vamos relembrar lá do 7º ano. O que seria uma razão? Razão é um número dividido por outro, tá? Então, vamos dizer, eu tenho uma razão de 2 dividido por 3. Então, isso é uma razão. E uma proporção? Uma proporção são duas razões. Então, 2 dividido por 3, bom, é igual a 1/4. Então, isso é uma proporção, tá? E é daí que a gente vai começar a falar sobre grandeza, tá? E aí, aqui, ó, como é que eu iria fazer essa proporção? Ó, a gente sempre vai multiplicar cruzado. Então, 2 vezes 4, 8. É igual a 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui não seria uma proporção, tá? Porque proporção, quando é nesse sistema aqui, quando a gente não vai descobrir um valor de alguma letra, eles têm que ser igual, tá? Então, vamos aqui. E a gente começa a falar sobre grandeza. E aí, grandeza tá na página 251, tá? Bom, grandeza proporcionalmente. Grandeza sempre vai ter, assim, um texto ou uma tabela pra gente ver, tá? No caso aqui, o exemplo 1, ele diz um quadrozinho e a gente vai de acordo. Já no número 2, eu tenho um texto, tá? Eu vou fazer o primeiro e o segundo. No quadro a seguir, relacionamos as medidas dos lados de um quadrado e respectivo perímetro. Bom, medida do primeiro, 4. Medida do segundo, 8. Medida do terceiro, 12. Será que é uma grandeza proporcionalmente? Sim, porque, ó, vamos aí. 1 é igual a 4. 2 é igual a 8. 3 é igual a 12. Se a gente for fazer aquilo que eu acabei de fazer anteriormente, ó. 1 vezes 8, 8. É igual a 2 vezes 4, 8. Se eu fizer com de baixo, ó. 2 vezes 12, 24. 8 vezes 3, 24. Então, sim, são diretamente proporcionais. Então, uma grandeza diretamente, tá? E aí, a gente vem com o segundo texto. Um automóvel e um ônibus vão numa viagem entre São Paulo e Paraíso. A distância é de 560 km. A velocidade média percorrida pelo automóvel é de 100 km. Já o ônibus precisa transitar desenvolvendo uma velocidade média de 80. Sabendo que o automóvel leva 5 horas e 6 minutos, né? 5,6 horas para percorrer essa distância, considerando a sua velocidade constante, calcule quanto tempo a média de distância será percorrida pelo ônibus. Ó, vamos aí. Sempre a gente tem que colocar a velocidade junto. Então, velocidade do carro, 100 km, 100, dividido pelo a do ônibus. É igual, quantas horas foi percorrida? 5,6. E o do ônibus? Eu não sei, vou chamar de X, tá?
E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso até, ó, cortar aqui para facilitar a conta, tá? Eu sei que quando eu fizer essa continha, vai ficar o quê? X, ó, x é igual 8 vezes 5,6 dividido por 10. E aí eu vou achar 7 horas, tá bom? Então seria isso. Agora vamos aqui, ó. Grandeza não proporcional. Então a gente vai achar aquela diferença, igual aquela que eu fiz, que elas não davam o valor exato, tá? Então vamos aí. Grandeza não proporcional. Então eu vou pegar o exemplo aqui do primeiro. Considere o lado de um quadrado medindo em centímetros. Sua área medida em centímetros quadrados. Primeira figura, 1 centímetro ao quadrado. Segunda figura, 4 centímetros ao quadrado. Terceira figura, 9 centímetros ao quadrado. Elas estão proporcionalmente? Não. Como é que a gente vê isso? Ó, 1 é igual a 1, 2 é igual a 4 e 3 é igual a 9. Vamos fazer diretamente proporcional? 1 vezes 4, 4. É igual a 1 vezes 2, 2. Não é. Então, se deu diferente, a gente chama de não proporcional. Tá bom? Vamos aí. E aí, a gente também tem representação de gráfico. Então, eu tenho aqui um exemplo, que eu vou fazer o primeiro exemplo com vocês, tá? Considere um automóvel em que, partindo de uma situação de repouso, começa a se deslocar 6 metros a cada 5 segundos. Observe o quadro a seguir dos dados dessa deslocação. Aqui, ó, gente, acompanhando na página 253. Tem um gráfico aqui. De agora, a gente vai ver diretamente proporcional ou não proporcional dentro do gráfico, tá bom? Aqui, ó, o gráfico. Aí o gráfico mostra pra mim o quê? Em 0, ele tava 0, tá? Em 5, ele tava 6. Em 10, ele tava 12. Em 15, ele tava 18. Aí ele quer saber qual seria a distância. Então a gente vai fazer aqui, ó. 6 sobre 5 é igual a 12 sobre 10, que é igual a 18 sobre 15. E se eu fizer essa minha continha aqui, todas vão dar 1,2. 1,2 e 1,2. Tá bom? É só dividir. Só dividir. Eu dividi o quê? Deslocamento com tempo, tá? Sempre assim, deslocamento com tempo, deslocamento com tempo, tá? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Vou deixar um exercício para vocês. Página, ó, exercício. Página 254, do 1 até o número 5. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido essa matéria. Façam os exercícios, coloca lá na plataforma. Qualquer dúvida é só tirar comigo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.